A sirene da ambulância ecoava pelas ruas estreitas de Lisboa, cortando o silêncio da madrugada como uma lâmina afiada. Sofia apertava a mão de Catarina enquanto o veículo acelerava, o coração delas batendo em uníssono com o pânico que invadia o pequeno corpo de Miguel, o filho adotivo de 2 anos que lutava contra uma febre inexplicável e convulsões violentas. No hospital, os médicos confirmaram o pior, uma doença rara genética, e a única esperança era um medicamento experimental produzido pela empresa farmacêutica do pai de Catarina, o homem que as havia repudiado anos antes. Sofia não conseguia tirar os olhos do vidro que separava a sala de emergência do corredor frio. Ele vai ficar bem, não vai? Murmurou ela, a voz tremendo. Catarina, com os olhos inchados de lágrimas contidas, assentiu, mas no fundo sabia que aquela noite era o começo do fim de sua fuga perfeita. Elas haviam deixado tudo para trás 3 anos atrás, quando o amor proibido as uniu em uma rebelião contra o mundo conservador de Portugal. Tudo começou em uma festa corporativa em Porto, onde Sofia trabalhava como designer gráfica freelance. Aos 25 anos, ela era uma mulher independente, com um espírito livre que contrastava com o ambiente rígido da elite empresarial. Catarina, herdeira de uma das maiores farmacêuticas do país, apareceu como uma visão, elegante, confiante, mas com uma tristeza velada nos olhos. Elas se esbarraram na pista de dança e uma conversa casual sobre a arte evoluiu para horas de risadas e confidências. Você parece alguém que não pertence aqui, disse Sofia, inclinando a cabeça com um sorriso provocador. Catarina riu, um som raro em sua vida controlada pelo pai autoritário, Manuel Oliveira, um católico devoto que via o mundo em preto e branco. Talvez eu não pertença mesmo, respondeu ela, e naquele momento, uma faísca acendeu. Os encontros secretos se multiplicaram, passeios escondidos pelas praias de Cascais, jantares em restaurantes discretos de Lisboa. Sofia, vinda de uma família modesta de Coimbra, nunca havia sentido algo tão intenso. Catarina confessava seus medos, a pressão para casar com um homem de negócios, a rejeição implícita de sua sexualidade. Meu pai me deserdaria se soubesse, sussurrava ela nas noites em que se encontravam em hotéis anónimos. Mas o amor crescia e, com ele, o risco. Um dia, Manuel descobriu mensagens no telefone de Catarina. A confrontação foi brutal. Isso é uma aberração. Você vai destruir nossa família, gritou ele em seu escritório luxuoso, com vistas para o Tejo. Catarina, aos 27 anos, enfrentou pela primeira vez. Eu amo ela, pai. Isso não muda quem eu sou. Ele expulsou, cortando todos os laços financeiros. Sofia esperava do lado de fora, o coração na garganta. Quando Catarina saiu, chorando, elas decidiram fugir. Pegaram um trem para o sul, para Algarve, onde alugaram uma casinha simples à beira-mar. Ali, reinventaram suas vidas. Sofia montou um estúdio de design online, Catarina trabalhou como consultora freelance em farmácia, usando pseudonimos para evitar rastreamento. A adoção de Miguel veio 1 ano depois, um processo árduo mas recompensador. O menino, órfão de pais imigrantes, trouxe luz para suas vidas. Ele é nosso milagre, dizia Sofia, embalando nos braços. Mas agora, com Miguel lutando pela vida, o passado batia à porta. No hospital, Sofia confrontou Catarina. Temos que ligar para ele. Não há outra opção. Catarina balançou a cabeça, o rosto pálido. Ele nos odeia. Vai usar isso contra nós. Mas o médico interrompeu, o medicamento está em fase de testes. Só Oliveira Pharma tem acesso. A decisão pairava como uma guilhotina. Enquanto esperavam os resultados dos exames, Sofia relembrava as noites de insônia após a fuga. A sociedade portuguesa, ainda impregnada de tradições católicas, a julgava em silêncio. Vizinhos sussurravam, amigos distantes se afastavam. Catarina sofria mais, a culpa de ter abandonado a mãe, que sofria em silêncio sob o jugo do marido. Eu traí minha família por você, disse Catarina uma vez, em uma briga acalorada. Sofia rebateu, não, você escolheu ser livre. Mas agora, com Miguel em perigo, a liberdade parecia uma ilusão cruel. O telefone tocou. Era a mãe de Catarina, Isabel, que de alguma forma soubera. Venham para casa.
Seu pai pode ajudar. Catarina hesitou, mas Sofia insistiu, pelo Miguel. Elas pegaram o próximo voo para Lisboa, o peso do retorno esmagando suas almas. Ao chegarem à mansão dos Oliveira, Manuel as recebeu com frieza. Vocês voltaram porque precisam de mim. Que ironia! Catarina engoliu o orgulho, é pelo menino. Ele é inocente. Manuel concordou, mas com condições. Catarina deveria voltar à empresa e Sofia ficaria de fora. A tensão escalava. Sofia sentia a raiva borbulhar, ele está nos separando de novo. Mas Catarina, dividida, aceitou temporariamente. É só até Miguel melhorar. Sofia assentiu, mas o ciúme e a desconfiança plantavam sementes de discórdia. Dias se transformaram em semanas. Miguel respondia ao tratamento, mas o preço era alto. Catarina passava horas na empresa, reconectando com o pai, que sutilmente manipulava. Veja como sua vida era melhor aqui. Aquela mulher te arrastou para o caos. Sofia, sozinha com Miguel em um apartamento alugado, questionava tudo. E se eu estiver errada? E se o amor não for suficiente? Uma noite, ela confrontou Catarina. Você está mudando. Está se tornando como ele. Catarina negou, mas no fundo, o conflito interno a corroía. A reunião na sede de Oliveira Pharma era um campo minado. Catarina sentava à mesa de conferências, cercada por executivos que olhavam com curiosidade mórbida. Manuel presidia, seu tom autoritário e quando, bem-vinda de volta, filha. Agora, vamos focar no que importa. Ele apresentou o plano para o medicamento, testes acelerados para Miguel, mas em troca, Catarina assumiria um cargo-chave. Sofia esperava em casa, andando de um lado para o outro. Miguel dormia tranquilo pela primeira vez em dias, graças às doses iniciais. Mas o alívio era eclipsado pela ausência de Catarina. Ela está se perdendo lá, pensou Sofia, recordando as promessas feitas na praia de Algarve. Flashback para aqueles dias idílicos. Elas caminhavam de mãos dadas pela areia, o sol poente pintando o céu de laranja. Prometa que nunca vamos voltar, disse Sofia. Catarina beijou-a, nunca. Somos nós contra o mundo. Mas o mundo era implacável. Rumores sobre o escândalo da herdeira lésbica circulavam em jornais sensacionalistas, alimentados por vazamentos anónimos. De volta ao presente, Catarina chegava tarde, exausta. Pai está mudando. Ele viu Miguel e amoleceu. Sofia duvidava, ou está-te manipulando? A discussão escalou, você não entende. É pela família. Sofia rebateu, qual família? A dele ou a nossa? No dia seguinte, uma traição veio à tona. Isabel, a mãe, confessou a Sofia em uma visita secreta, fui eu que vazei as mensagens anos atrás. Achei que assim te protegeria, Catarina. Catarina, ao saber, explodiu. Você me traiu, mãe. Porquê? Isabel chorou, seu pai me forçou. Ele controla tudo. O conflito familiar se aprofundava. Manuel usava isso para dividir, veja, sua mãe só queria o melhor. Aquela vida com ela te destruiu. Catarina, abalada, questionava sua identidade. E se eu estiver errada? E se isso for só uma fase? Sofia, sentindo o abismo crescer, buscou apoio em uma amiga antiga, Rita, uma ativista LGBT em Lisboa. Vocês precisam lutar juntas, aconselhou Rita. A sociedade portuguesa está mudando, mas famílias como a dela resistem. Sofia assentiu, mas o medo de perder Catarina a consumia. Uma noite, Catarina chegou com notícias. Um medicamento está aprovado para Miguel. Mas pai quer que eu fique permanentemente. Sofia implorou, e nós? Volte comigo. Catarina hesitou, preciso pensar no futuro dele. Aqui, ele tem tudo. A dor era palpável. Sofia recordava o dia da adoção, o juiz, simpático, aprovando apesar das olhadelas conservadoras. Vocês formam uma família linda, disse ele.
Agora, aquilo parecia uma mentira. Manuel marcou uma festa de reconciliação na mansão. Sofia foi convidada relutantemente. Lá, encontrou olhares julgadores de parentes distantes. Uma tia sussurrou: que vergonha para a família. Sofia confrontou-a: vergonha é rejeitar o amor. Catarina, vestida elegantemente, parecia distante. Manuel anunciou: minha filha voltou ao lar. Sofia sentiu uma facada. Mais tarde, sozinhas, Catarina confessou: estou confusa. Aqui, sou respeitada. Sofia rebateu: respeitada ou controlada? A noite terminou em caos. Sofia, furiosa, deixou a festa. Em casa, com Miguel nos braços, chorou. O que fizemos? No dia seguinte, Catarina ligou: preciso de tempo. Sofia assentiu, mas o coração partido. Semanas passaram. Miguel melhorava, mas o relacionamento deteriorava. Catarina mergulhava no trabalho, evitando confrontos. Sofia, sozinha, lidava com a burocracia da adoção, enfrentando questionamentos sociais. Duas mães? Isso é saudável para a criança? Uma reviravolta, Rita descobriu que Manuel manipulava os testes do medicamento para forçar Catarina a ficar. Ele atrasou aprovações para te prender. Sofia confrontou Catarina com provas: ele está nos usando. Catarina, chocada, enfrentou o pai: você mentiu para mim? Manuel admitiu friamente: fiz pelo bem da empresa. E da família. Catarina, enfurecida, demitiu-se: não sou sua marionete. Mas o dano estava feito. Sofia questionava: você quase nos abandonou. Catarina chorou: eu estava perdida. Perdoe-me. Elas se reconciliaram tenumente, mas feridas profundas permaneciam. Miguel, agora saudável, sorria inocente. Mas o preço: confiança abalada, laços familiares rompidos. Sofia ponderava: valeu a pena? O sol de outono iluminava as ruas de Lisboa, mas para Sofia e Catarina, o mundo parecia cinzento. Com Miguel recuperado, elas tentavam reconstruir alugando um apartamento modesto em Alfama. Catarina, desempregada, buscava novos caminhos, longe da sombra do pai. Mas Manuel não desistia. Enviou advogados com propostas, custódia compartilhada de Miguel, alegando instabilidade do casal. Ele quer nos destruir, disse Sofia, lendo os papéis. Catarina, furiosa, rebateu: não vai levar nosso filho. O processo judicial começou, expondo suas vidas. No tribunal, testemunhas da família Oliveira depunham: Catarina foi influenciada por essa mulher. Sofia, no banco, sentia o peso dos olhares. O juiz, conservador, questionava: como duas mulheres podem prover um lar estável? Fora do tribunal, a mídia sensacionalista explorava: herdeira lésbica em batalha pela criança. Protestos de grupos LGBT apoiavam, mas contra-manifestantes católicos condenavam: pecado contra a natureza. Catarina, no estresse, desabafava com Sofia: talvez devêssemos ter ficado escondidas. Sofia rebateu: não, isso nos fortalece. Mas internamente, duvidava. Sonhos de noites passadas, Catarina propondo casamento simbólico na praia. Para sempre, juraram. Agora, o para sempre era testado. Uma traição interna, Catarina, em momento de fraqueza, encontrou uma ex-colega, Beatriz, que oferecia conforto. Nada físico, mas emocional. Sofia descobriu mensagens: sinto sua falta no escritório. A confrontação foi devastadora: você me traiu? Catarina negou: foi só conversa. Estou confusa. Sofia, magoada, saiu: preciso de espaço. Passou a noite com Rita, chorando: ela me trocou pela antiga vida. Catarina, sozinha com Miguel, refletia. Lembrou da infância: pai ausente, mãe submissa. Eu repeti o ciclo? Decidiu lutar, contratou um advogado independente, expondo as manipulações de Manuel.
No tribunal, Catarina testemunhou: meu pai me rejeitou por amar uma mulher. Agora, usa isso contra nós. O juiz ouviu, mas a decisão pendia. Fora, Sofia organizava uma petição online, ganhando apoio internacional. Uma reviravolta. Isabel, a mãe, depôs a favor delas. Meu marido errou. Elas são uma família verdadeira. Manuel, chocado, gritou: traição. Isabel rebateu: não, amor de mãe. O verdito: custódia mantida, mas com supervisão. Alívio temporário. Sofia e Catarina se abraçaram: sobrevivemos. Mas o dano: confiança frágil. Meses depois, Catarina fundou uma startup farmacêutica ética focada em doenças raras. Sofia apoiava, mas cicatrizes permaneciam. Uma noite, discutiram: você quase nos deixou. Catarina admitiu: tive medo. Mas escolhi você. Miguel crescia, inocente aos dramas. Sofia ponderava: o amor vence, mas a que custo? Sociedade mudava lentamente, mas preconceitos persistiam. Uma nova ameaça: um primo de Catarina, ambicioso, vazou documentos falsos alegando irregularidades na adoção. Ele quer a herança, disse Catarina. Elas investigaram, descobrindo conluio com Manuel. Confrontaram o primo em uma reunião familiar tensa. Pare com isso, exigiu Catarina. Ele riu: vocês não pertencem aqui. Sofia interveio: nós pertencemos onde há amor. A resolução: provas contra o primo, levando a sua demissão. Manuel, isolado, enfim cedeu: talvez eu esteja errado. Mas era tarde para reconciliação plena. Sofia e Catarina, fortalecidas, planejavam o futuro. Vamos para o norte, começar novo, sugeriu Sofia. Catarina assentiu: juntas. O vento frio de inverno soprava pelas vinhas do Douro, onde Sofia e Catarina se refugiaram em uma quinta alugada. Miguel brincava no jardim, sua saúde robusta um lembrete constante do que quase perderam. Mas paz era ilusória, ecos do passado assombravam. Catarina recebia chamadas anônimas, ameaças veladas de grupos conservadores. Vocês são uma abominação. Sofia, preocupada, instalou segurança: não vamos nos esconder mais. Mas o medo corroía. Flashback para o auge do amor, uma viagem a Sintra, castelos e florestas encantadas. Aqui somos livres, disse Catarina, beijando Sofia sob a chuva. Agora, liberdade custava caro. Catarina expandia sua startup, atraindo investidores progressistas. Mas um sabotador interno, um funcionário leal a Manuel, alterando dados. Descoberto, confessou, seu pai pagou. Catarina admitiu, mas o dano à reputação foi feito. Sofia, ajudando nos designs da empresa, confrontava Catarina: isso nunca acaba. Catarina admitiu: talvez eu deva vender e irmos embora. Mas orgulho impedia. Uma crise pessoal. Sofia descobriu uma carta antiga de Catarina para Beatriz, expressando dúvidas sobre o relacionamento. Você ainda a ama? Catarina negou: era o passado. Você é meu presente. A discussão escalou para uma separação temporária. Sofia levou Miguel para Coimbra, com a família. Lá, sua mãe, Maria, aconselhou: amor exige sacrifícios, mas não autodestruição. Sofia refletiu: eu sacrifiquei tudo por ela. Catarina, sozinha em Lisboa, visitou um terapeuta. Sinto culpa por trair minha família, mas mais por machucar Sofia. Insights: raízes no catolicismo repressivo, luta interna pela aceitação. Reconciliadas por telefone: volte, preciso de você. Sofia retornou, mas com condições: terapia conjunta. Sessões revelaram feridas: Sofias insegurança, Catarinas conflito moral. Miguel adoeceu levemente, um resfriado, mas pânico reviveu traumas. Não posso perdê-lo, chorou Catarina. Sofia consolou: não vamos. Manuel, doente, chamou Catarina.
No hospital, confessou, errei. Vi Miguel e vi pureza. Catarina perdoou parcialmente, mas o dano está feito. Ele ofereceu apoio à startup como redenção. Aceitaram cautelosamente. Sociedade reagia, artigos positivos sobre famílias modernas em Portugal. Mas backlash, petições contra adoções LGBT. Uma manifestação em Lisboa, Sofia e Catarina marcharam, Miguel no colo. Pedras verbais, pecadoras. Mas aplausos superavam. Em casa, celebraram, estamos mudando o mundo. Mas Sofia questionava, a que preço pessoal? Uma traição final, Beatriz reapareceu, oferecendo parceria na startup. Catarina recusou, mas Sofia duvidou. Por que ela voltou? Catarina explicou, para testar lealdade. Sofia acreditou, mas sementes de dúvida persistiam. Planejando o futuro, casamento civil, agora legal. Vamos oficializar, disse Catarina. Sofia sorriu, sim. A cerimônia em uma capela secular de Porto foi simples, mas profunda. Sofia e Catarina trocaram votos diante de amigos progressistas e família relutante. Miguel, com anéis nas mãos, sorria. Para sempre sussurraram. Mas felicidade era frágil. Manuel faleceu meses depois, deixando herança contestada. Primos alegavam, Catarina não é digna por seu estilo de vida. Tribunal novamente, batalhas legais exaustivas. Catarina, fortalecida, testemunhou, meu pai se redimiu no fim. Respeitem isso. Vitória, herança dividida, mas startup salva. Sociedade evoluía, leis mais inclusivas, mas preconceitos enraizados. Sofia escreveu um blog anónimo sobre suas lutas, inspirando outras. Uma noite, refletindo, pagamos caro, mas ganhamos liberdade. Catarina assentiu, e amor verdadeiro. Miguel crescia, perguntando, por que duas mães? Elas explicavam, porque amor não tem regras. O clímax, uma oferta internacional para a startup. Aceitar significava mudar para o exterior, deixando Portugal. É uma chance de recomeço, disse Catarina. Sofia hesitou, mas nossas raízes? Decidiram ir para a Espanha, onde leis eram mais amigáveis. Despedidas, Isabel chorou, vão com Deus. Sofia pensou, Deus? O nosso próprio caminho? No avião, mãos entrelaçadas, olharam para Miguel dormindo. Valeu cada lágrima, disse Sofia. Anos depois, de volta para uma visita, viram mudanças, mais aceitação. Mas memórias doem. A história termina com uma pergunta: foi certo fugir pelo amor ou o confronto direto teria evitado tanto sofrimento?